Fair Players! Aqui é a Isa. E aqui é o Marcelo. E começa agora mais um episódio do Fair Play, podcast do Recreio, onde falamos sobre esportes e estilo de vida de forma 100% fair. E nesse episódio nós vamos conversar com convidados muito especiais. São personagens importantes dentro da estrutura do nosso clube, das nossas modalidades, os nossos preparadores físicos, professor Áquila Roja e também o professor Everson Lima, popular Caveira. Nós vamos chamar ele de Everson, Isa. O currículo dessas duas feras é tão expressivo quanto os resultados que eles entregam aos nossos atletas. Bom, o Everson é mestre em ciências e jogos desportivos, especialista em alto rendimento e possui diversas certificações internacionais. Tudo bem, professor? Tudo certo, Marcelo. Muito bom. E o nosso outro convidado, professor Áquila, que passa um pouco da história dele. Bom, o Áquila igualmente possui diversas certificações internacionais. Além disso, tem 2 pós-graduações em treinamento desportivo e fisiologia e bioquímica do exercício. E ambos já atuaram como preparadores físicos em equipes profissionais de alto rendimento, né? Caveira no futebol e Áquila igualmente no futsal e vôlei. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde. Muito bom. Isa, vamos começar então o nosso bate-papo aqui dentro do Fair Play, né? Bom, profs, nós estamos acostumados a ver toda a glória por trás das superações, mas muita gente esquece que um dos pilares do sucesso dos atletas está na preparação física. Como vocês definiriam a relevância dessa prática para um bom desempenho nos esportes? Começar pelo Áquila, professor. Bom, vamos lá. A importância ali da preparação física, a gente vem desenvolvendo já há 6 anos no departamento, né, vem contribuindo com algumas situações, né, de desempenho que são importantes, né? O primeiro ponto importante em relação à preparação física é minimizar o risco de lesões que esses atletas podem ter, né? Ao mesmo tempo, a gente deixa o atleta à disposição para os técnicos poderem utilizarem nas competições, nos eventos esportivos. Né? Segundo ponto, faz parte, é um dos alicerces do processo de formação de um atleta. Né? Então, não dá para dissociar a preparação física do processo de formação com a parte técnica e tática. Uhum. Né? Então, não existe hoje, né, no mundo essa separação. Né? Se nós estamos pensando em formar atletas para ter desempenho, a preparação física hoje é um dos pilares fundamentais. E até esse é um pensamento que foi desenvolvendo cada vez mais no decorrer do processo, né, Caveira? Vamos dizer, há muito tempo atrás, o que a gente via muitas vezes? Um jogador com uma habilidade tremenda e com a parte física não tão boa, ele se sobressaía, né? Hoje em dia é praticamente impossível no alto rendimento aí, um atleta que não tenha, vamos dizer, uma forma desportiva aí, então não só física, né, pensar em todos os fatores aí, parte técnica, parte tática, parte psicológica, desenvolver e ter alto rendimento. Desde a formação, né? Desde a formação. Existem hoje atletas muitas vezes que são muito bons tecnicamente ainda, mas são aqueles caras chaves aí que muitas vezes eles vão jogar menos tempo, né? Mas isso está cada vez mais raro, isso é muito difícil de acontecer. Sem a preparação física, técnica, tática e psicológica, não existe alto rendimento. E agora, a nível de curiosidade para pessoas que, assim como eu, não têm um contato tão próximo com o esporte, chegou a hora da gente iniciar a preparação física. E agora, como que se dá o dia a dia dos atletas e o acompanhamento da evolução deles durante o processo? Bom, os atletas do clube, né, é feita uma triagem, né, pelos técnicos. E dentro dessa triagem são encaminhados o que eles entendem que podem desempenhar bem dentro das competições. Feito isso, eles passam por uma triagem por nós, preparadores físicos, onde a gente faz uma avaliação pelo nível de aptidão física, maturação biológica, testes relevantes sobre aptidão de capacidades que atendam à demanda da modalidade, né? E feito esse diagnóstico todo, a gente obtém algumas informações que, através delas, a gente interpreta e transforma em treinamento, né? E acaba individualizando o máximo possível o trabalho com cada um desses meninos, né, que participam
participam das equipes competitivas. E por se tratarem de idades diferentes, né, professor, isso tem uma relevância na adaptação também diferente, né? Porque tem. Daqueles que têm 13, 14 anos para aqueles que vão ter. O que hoje nós estamos falando é de atleta, não são atletas, né? São atletas em formação, né? A gente confunde muito aí na questão, assim, acho que são mini atletas. Não, eles estão passando por um processo de formação para se tornar atleta. Então, dentro da fisiologia de uma criança e do adolescente, existe a questão de maturação, né? Biológico-fisiológica. Vai de acordo com o autor, né? Mas eu considero maturação fisiológica. Então, na mesma turma, se nós levarmos em consideração a idade cronológica, então eu posso ter uma criança lá de 14 anos na turma, mas nessa mesma turma eu posso ter um indivíduo com uma maturação de mais 5 anos, então de 18 anos. Ou de menos 4 anos, né? 5 anos está com 10. Então, isso é um fator determinante para direcionar o trabalho. Né? Eu não posso estar submetendo todos os atletas às mesmas condições de treinamento. Né? Então, esse é um dos fatores determinantes para qualquer trabalho feito na base. Né? A questão da maturação fisiológica. Nem todos maturam no mesmo período. Meninas maturam antes do que os meninos, na sua grande maioria, e isso tem que ser levado em consideração na hora de desenvolver o trabalho, né? Porque isso é a resposta à adaptação ao treinamento. Às vezes eu posso submeter o atleta a um treino onde eu posso ter 3 tipos de adaptação, ou não adaptação, né? Uma adaptação positiva, ou não ocasiona nada, ou uma negativa. Né? Então eu não posso considerar que existe uma turma heterogênea dentro dos grupos que a gente atende. Nem no adulto ou no profissional dá para ter esse tipo de adaptação, né? Mas também, eu digo, se tratando, como a Áquila falou, desse trabalho de base, por vezes é preciso esse entendimento mais individualizado ainda do que já se tem no profissional, no adulto. Eu sempre digo que geralmente os melhores preparadores físicos e técnicos, eles são da equipe profissional. Eu acho que deveria ser diferente. Ele deveria sempre ser esses preparadores físicos. Muitas vezes a gente, vamos dizer assim, abrevia a carreira de muitos atletas, porque é fundamental essa parte que o Áquila pegou, já pegando o gancho dele aí, da parte biológica e cronológica, é totalmente diferente. A gente avalia, tem várias formas de avaliar. Eu já tive várias experiências de avaliar. Muitas vezes um atleta que era um talento, saiu do nada. E, na verdade, ele tinha 17 anos e ele tinha 13 ponto alguma coisa, quase 14 anos. E ele foi campeão brasileiro de canoagem. Mas esse cara é um futuro brilhante. Não, ele não é. Ele já vai atender, ele já está maturado. Então, quando ele começou a competir mais adiante, com as categorias maiores, ele largou a carreira, não tinha grandes resultados assim. Como um talento desportivo, que a gente falou, desse cara mais atrasado biologicamente, que ele tem aí 14 anos e ele, na verdade, o biológico dele seja 14, mas ele tem a idade cronológica dele de 16 anos, esse cara muitas vezes é uma joia. Se ele é muito bom tecnicamente, o que a gente tem que fazer? Segurar o máximo possível, porque ele tem muito mais gás para dar, tem mais gasolina para queimar. É isso aí. Nossa, muito bacana escutar isso, porque normalmente a gente acaba olhando somente para aqueles jovens que já se destacam muito cedo, mas nunca me ocorreu a possibilidade de isso ser algo limitante lá para frente, dele já ter explorado ao máximo do que ele poderia se desenvolver, né? Muito bacana a gente trazer... A interpretação que muitas pessoas têm em relação à categoria de base, que o sucesso que alguns têm na base vai se manter ao longo do tempo. Não é garantia nenhuma. Eu posso ter atletas que podem ter sido campeões nas suas modalidades muito cedo e chegar ali na transição, né, do juvenil para o profissional, não ter sucesso nenhum. E aqueles que não tiveram sucesso nenhum na base, também não é garantia que eles não vão chegar ao alto rendimento. Então, a interpretação, quando se trabalha com base, que a gente, na literatura, né, se determina de treinamento a longo prazo, já diz longo prazo, não médio e curto prazo, é dar tempo ao tempo para desenvolver os conteúdos pertinentes para cada momento desse atleta e assim formar um atleta. Né? Eu vim do alto rendimento como o professor Everson e tive a oportunidade de pegar atletas que chegavam lá com problemas que tu via, que tu entendia que não foram solucionados na base, não foram trabalhados na base. Né? E aí reflete também nos resultados e na vida útil desse atleta, né? Acaba encurtando a vida desse cara. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem um diamante bruto ali que a gente está lapidando aos pouquinhos,
né? E não tem que estar só preocupando com o resultado de quadra, né? Porque o resultado para a categoria de base está muito relacionado ao nível de competência que ele tem ao longo do tempo, do que ele vai adquirindo dentro desse período. Ele melhorou nisso. Opa, isso é um resultado positivo, não uma medalha. Mas ele perdeu, mas ele melhorou esse aspecto da capacidade motora dele, ou da condição corporal, da consciência corporal. Opa, essa é a medalha que nos interessa. Obviamente que o resultado é importante na quadra. Mas, como eu falei, não é o resultado a curto prazo, é a longo prazo. Nós estamos lapidando esse diamante para quando ele se vier a chegar ao alto rendimento, ele esteja pronto para quem vai trabalhar com ele. E isso até é uma questão que eu acho que vocês e os técnicos das modalidades têm que trabalhar bastante, né? Daqui a pouco dá essa controlada na ansiedade do jovem, né? De chegar e... mas eu não... De todos os envolvidos, né? Atleta, técnico, pais, né? Todos nós, né? Todo mundo quer ganhar. Né? Mas a gente tem que ir em doses homeopáticas e administrando essa situação. Porque senão a gente acaba frustrando muito eles, né? Imagina um atleta que não obtém resultado, não obtém aquela medalha na base, daqui a pouco ele mesmo interpreta que aquilo não serve para ele. E não é assim, né? E agora, em relação às diferentes modalidades, a gente sabe que a maioria trabalha os mais diversos grupos e membros. Tu vai jogar vôlei, tu precisa ter habilidade com os membros superiores, mas as pernas são igualmente tão importantes, né? Eu sei que eu pratiquei durante algum tempo. E como que funciona essa diferença de cargas e de estímulos durante a preparação física? Existe um padrão para esses diferentes esportes ou cada um é adaptado conforme a modalidade? Bom, deixa eu entrar aqui um pouquinho. Fica à vontade. Fala demais. O negócio, o que acontece, né? Muita gente, como é que a gente trabalha? A gente não trabalha com grupamentos musculares. Sim, claro que trabalha com grupamentos musculares, mas a gente vai pensar no movimento. Então, o que acontece? É muito fácil deixar alguém forte. É difícil deixar ele forte para a modalidade. É diferente, né? Então, pega um menino de academia, muitas vezes, ele não sabe correr direito. Pega um menino fortinho lá, com 17, 18, começou a fazer academia normal, ele lá trabalha um dia peito, um dia costas, um dia perna. Não é isso que a gente faz. A gente tem que pensar no movimento, no corpo inteiro, tá? Então, sim, a gente vai trabalhar, tem diferença entre modalidades? Geralmente, não. Porque se a gente pensar em movimento, claro que sim, né? Vamos botar dois extremos aí. Vamos botar o futebol com a natação. Claro que sim, né? É muito diferente a terra, que a maioria das atividades aí que a gente usa com superfície, a superfície é totalmente diferente uma da outra. Sim. Né? Mas o que a gente trabalha? Por exemplo, se a gente pensar na anatomia tradicional, quando eu levo um choque no meu quadríceps, eu faço uma extensão. E não é isso que o músculo faz quando ele está trabalhando em movimento. Ele vai frear. Quando a gente corre, a gente faz uma propulsão e a gente faz um freio também desse movimento. Então, são esses aspectos que muitas vezes as pessoas não entendem. Elas acham que a gente tem que trabalhar, o cara que está forte, ele vai estar apto para fazer. Não é desse jeito, tá? Dentro disso, até tu falou dessa propulsão e desse freio e essas características diferentes que a Isa estava falando das modalidades, né? Como é que tu trabalha dentro dessa realidade de adaptação dos treinamentos e sabendo que eu acompanho por vezes os treinos ali no departamento e eu vejo que o Marcelo Casanova, por exemplo, que é judoca, ele tem um tipo de treinamento que por vezes eu vejo o pessoal do tênis com muito similar, né? E são realidades, como tu falasse, diferentes de necessidades dentro da quadra ou dentro do tatame, mas como é que tu trabalha isso também para que o cara daqui a pouco, eu quero nadar, eu quero ficar forte das costas, mas não, peraí, tem todo um processo até chegar a uma determinação para ficar com essa força que ele... Não, isso aí são, vamos dizer assim, alguns planejamentos que são feitos, que a gente vai trabalhar potência, força, mobilidade, estabilidade. Eu sempre falo que a gente tem diversos baldes para encher, e a gente não pode olhar só para um deles, né? Vamos deixar o cara forte, mas ele é forte, funcional, ele não tem a mobilidade, muitas vezes, de um nadador que consegue estender o braço, né? Que ele consegue fazer toda a puxada para entrar. Então, não adianta eu só trabalhar a força se eu não tiver toda essa mobilidade. Senão é eu nadando, né? A mesma coisa botar eu nadando, não tem condição. O que a gente tem que entender, né? Às vezes o pessoal não acompanha o processo. A relação dos trabalhos dentro de uma sala de força, né? Está relacionado a desenvolver algo. Sim. Na quadra, a gente expressa de outra forma. Então, essa transição
do que eu ganhei dentro de uma sala de força, né? Ou de um trabalho físico, a relação que a preparação física tem que ter é transferir isso para o gesto técnico dentro de quadra, né? Exemplo, eu já tive atletas que agachavam com 200 quilos. Teoricamente, o cara tem muita força de membros inferiores, né? Mas na hora de saltar ele não conseguia. Pô, mas tu desenvolveu a força, tu tem a força. O que está acontecendo que tu não consegue expressar essa força tecnicamente? Então, essa transição do trabalho de força para a quadra tem alguns pontos que se levam em consideração na seleção de exercícios e no design do treinamento. Né? Tu citaste o Marcelo. Na preparação física, a gente utiliza um princípio de transferência dinâmica, que isso vem do leste europeu, onde se leva em consideração, seria um checklist. Opa, o que nós vamos usar aqui para melhorar esse atleta, né, dentro das suas demandas? Que é o tipo de contração muscular, os ângulos que ele aplica força, os vetores que ele aplica força, a taxa de desenvolvimento de força, que é o tempo que ele precisa para manifestar a máxima força possível, as bases, né, se é bilateral ou unilateral. Então, todo esse critério, que seria um checklist, a gente faz, bom, vamos lá, pegamos a modalidade. Dentro disso aqui, o tempo de contato com o pé no solo, né? A gente sabe que tem algumas modalidades, por exemplo, no vôlei, elas aplicam muito mais força no chão, no maior tempo, do que um atleta de handebol ou de tênis. Então, esses detalhes a gente começa a levar em consideração na escolha dos exercícios que a gente vai aplicar para os nossos atletas e que relação esses exercícios têm com a melhor desempenho. O que é melhor desempenho? Eu fiz esse programa, ele melhorou a aceleração dele em 5 metros. Opa, 10 metros. Opa, ele saltou mais. Não me interessa só ele agachar com 200 quilos. Eu tenho que transferir isso para o gesto técnico, o gesto competitivo dele dentro de quadro. Então, acho que esses critérios são importantes. E quando o Everson fala da questão da força, as pessoas associam muito à musculação. Musculação não é um trabalho para atleta. O trabalho de força para atleta não tem nada a ver com o universo da musculação. Se utiliza, às vezes, os mesmos equipamentos, mas as estratégias, o design, a formatação de treino, a periodização de treino, não tem nada a ver. Né? Às vezes, a pessoa de fora tem essa interpretação. O cara tem que estar forte para arremessar mais a bola, ou tem que estar com as pernas gigantes para saltar mais. Não tem isso. Né? Isso é lenda dentro do esporte, dentro da teoria do treinamento. Então, sim, se leva em consideração esses critérios para a escolha da seleção dos exercícios que vão se aplicar com os atletas. E aí gerar uma maior transferência. Né? Isso está bem robusto hoje na ciência do treinamento, tem diversos artigos que fundamentam isso. Né? Não é de forma aleatória que é escolhido os exercícios e acha que aquilo vai acontecer. E às vezes não acontece. E nem a receita de bolo. Não existe a receita de bolo. Né? A gente vai falar um pouquinho depois, acho que de monitoramento, né? E aí justifica isso da receita de bolo. Né? O que não existe. Né? Eu não vou apresentar o mesmo conteúdo para todos achando que todos vão se adaptar da mesma forma no mesmo momento. E isso não acontece. Eu ia mesmo perguntar sobre isso, profs. Agora a gente sabe que é um processo muito extenso, personalizado, individual, mas existe algum padrão para mensuração desses resultados? Vocês fazem em determinado período, após alguma competição? Como que se dá de forma resumida? Existiu uma evolução a partir de qual critério? São vários critérios, né, que a gente usa, como o Aquila falou, quanto o cara saltou há um mês atrás, depois de 6 meses, quanto ele conseguiu saltar. Os controles, o Aquila faz direto esses controles aí de índice de fadiga, conforme está o treinamento, para individualizar mais, né? Acho que tu podia falar bem mais sobre isso. Claro. Mas a gente, muitas vezes, o que a gente desenha, né? O que a gente vai fazer é uma bateria de testes, né, que são, vamos dizer, testes bases e testes de controle. Esses testes bases vão lá, a gente faz uma data que a gente vai fazer eles e que vai refazer, que a gente vai comparar esses dados, mas tem os dados do dia a dia que são bem, bem importantes de se fazer. Tá? Hoje existem artigos já publicados sobre a periodização, que sempre é fundamental num trabalho de preparação física e outros trabalhos. Né? Periodização nada mais é do que planejar, antecipar aquilo que vai acontecer. Às vezes não acontece, né? E por que não acontece? Porque não basta só planejar, a gente tem que monitorar aquilo que a gente prescreveu. Então o monitoramento hoje no mundo ele é fundamental
para ver se aquele estímulo que eu estou propondo através do meu treinamento, na minha sessão de treino, na minha periodização, está gerando o resultado que eu quero que esse atleta alcance, com o objetivo da sessão. Então, lá no clube, a gente adotou algumas ferramentas, né, com a aquisição aí do projeto CBC, que nos possibilitam mensurar, por exemplo, o atleta chega na sessão, o estado de prontidão que esse atleta está chegando para nós. Por exemplo, se o atleta está bem recuperado ou não para a sessão. Ele está apto a desenvolver todo esse conteúdo da sessão ou não. Né? Então, essa ferramenta diz assim, opa, peraí, esse atleta não vai fazer todo esse conteúdo, não vai trabalhar todo esse volume, não vai fazer todos esses exercícios, porque eu sei que ele não está apto para fazer esse trabalho e ao invés de ter uma adaptação positiva, eu vou gerar uma adaptação negativa, vou piorar o estado do atleta. Esse é um. Tem outros monitoramentos que a gente avalia no início e no fim da sessão, que nos diz, opa, esse estímulo que eu proporcionei para esse atleta nessa sessão foi positivo. Não, esse estímulo foi muito alto. O que eu posso fazer com isso? Com essa informação, eu manipulo a próxima sessão e diminuo. Opa, peraí, se ele fez, exemplo, 5 exercícios e foi excessivo, vamos lá, vamos tirar 1 ou 2 exercícios e vamos ver como é que ele responde. Né? Então, essa questão de dose-resposta, né, que nada mais é do que isso, é não levar em consideração que todo grupo vai se adaptar ou vai responder ao treinamento da mesma forma, que isso não acontece. Esse é um grande erro quando se trabalha com grupos de formação e até no alto rendimento, né, Everson? A gente não leva em consideração isso. Acha que, bom, beleza, eu fiz um trabalho de potência, formatei um treino de potência. Beleza. Será que todos se adaptaram, melhoraram a potência? É complicado. Dentro desse monitoramento também, e a gente falava antes da questão da evolução do atleta, esse monitoramento a longo prazo, justamente daquilo que o Aquila falava, né, Everson, sobre o cara que tá lá novo ainda, com a maturação da idade diferente, e poder mostrar para ele que depois de 2 anos de treinamento, a evolução também dessa cronologia dele, mas também a evolução física que ele teve dentro da modalidade que ele escolheu, dentro da modalidade que ele tá mais apto. Isso é fundamental, a gente não só testar, como a gente mostrar os testes e fazer com que haja mais engajamento do atleta, tá? O que o Aquila falou aqui que é bem importante, que o mais não é o melhor. A gente não é o quanto mais tu vai fazer que é o melhor. Pois tu vai ver hoje em todas as ligas europeias, eles treinam um turno só. Sim. E por que aqui se treina 2? Qual é a justificativa para isso? Por que se faz isso? Tá? Existem algumas justificativas que, vamos dizer assim, e quanto tempo de treino? O treino mesmo leva 1 hora. Não mais que isso. O que me assusta muitas vezes é assim, tu vê no Instagram muitos caras, não, porque eu treino, porque eu faço, porque aquilo. E os caras se espelham muito aí, eles não respeitam um princípio básico que é tão importante como o treinamento, que é a recuperação. É o descanso. Se a gente não descansar, boa noite. E qual é o descanso? Cama, dormir e se alimentar. O que se faz no Brasil? No futebol, praticamente. Se traz o atleta outro turno para fazer um regenerativo. Regenerativo é enrolar. Aí vamos tocar uma bolinha. Por quê? Para os caras não ficar em casa, não ficar dormindo, não comer, sabe? Não ficar dormindo. Não comer bobagem. Não comer bobagem, não, sabe? Porque não são atletas de verdade. O atleta de verdade, ele vai descansar. A vida de atleta de alto rendimento, diferente do nosso atleta de formação, é assim. Então, eu vejo que é totalmente negligenciado o repouso hoje em dia. Hoje, dentro do processo de recuperação, a única coisa que cientificamente está comprovado são 2, 100%. Alimentação e sono. O resto são coisas paliativas. Podem dar certo, pode não dar certo, pode ter o efeito placebo, né? Achar importante, eu fiz isso, ok, efeito placebo também é aceitável, mas efetivamente é alimentação e sono, né? Cientificamente comprovado. E como o Everson falou, as adaptações ao treinamento se dão no processo de recuperação. Eu tive casos ali no clube que a gente observou uma certa menina, ela estava com um volume muito alto de jogos, disse, não, vamos parar uma semana. Parou uma semana. Ela voltou, todos os índices avaliados melhoraram. Opa, mas ela não treinou e melhorou. Ela não treinou e melhorou. O que essa informação está nos dizendo? Está nos dizendo que faltava o quê? Recuperação. Então a recuperação é importante.
até em cima disso, né? Eu não quero entrar na questão da alimentação muito profunda, porque a gente tem que pode ter essa oportunidade com uma nutricionista também de conversar. Mas, dá um exemplo. Eu trabalho um monte, durmo pouco, como mal, como o que dá na hora que dá, e eu vejo muita gente que vai treinar e diz assim, não, sai do colégio, a turma das nossas equipes sai do colégio, aí vai treinar, aí diz assim, não, mas eu preciso treinar um pouco mais, faz uns treinos por fora, às vezes, assim, e no futebol profissional eu já vi muito isso também, né? O pessoal fazendo treino por fora. E aí depois assim, não, mas o trabalho do preparador físico não tá legal, né? Sempre sobra para ele, né? É bem assim mesmo. Eu acho que é difícil linkar muitas coisas, né? Hoje em dia, muitos atletas que eu acompanho, que o Aquila também acompanha, que são online, alguma coisa assim, é um complemento junto com a preparação física, sim, junto com o preparador físico, mas é tudo em comum acordo com o preparador físico. Isso aí tem que ter esse link, senão... Não adianta ser só multidisciplinar, né? Tem que ser interdisciplinar, né? Como é que ficam os controles disso, sabe? Eu acho que não vejo problema se tudo vier a somar, mas o atleta tem que entender isso. E a pessoa que vai trabalhar junto, tanto o preparador físico como um personal aí, que o atleta vai ter fora, sim, ele tem que ter entendimento, né? Senão não tem o porquê. Na verdade não é só o atleta e o profissional, né? As pessoas que estão por trás do atleta, os pais, né? A máquina de escrever, né? A máquina de trabalho deles, entre aspas, é o corpo. Se não botar combustível bom para dentro, meu corpo vai responder de uma forma, né? E se o combustível é importante para minha recuperação e para minha adaptação ao treinamento, eu tenho que colocar combustível de qualidade, alimentação de qualidade. Aí entra o processo, a importância do profissional da nutrição, né? O que direcionar quanto à alimentação para esses atletas, para poder acelerar o processo de recuperação, já para a próxima sessão ele poder treinar bem, ou acelerar o processo de recuperação para gerar melhores adaptações ao treinamento. Opa, então chegou agora o momento mais esperado. Vou até me ajeitar na cadeira aqui. Que isso! Hora de fazermos o nosso Fair Time, quadro aqui dentro do podcast, onde a gente vai ter um papo ainda mais reto. A única regra é ser 100% verdadeiro, tá? Bom, acho que a primeira pergunta tem uma relação com aquilo que a gente estava comentando agora, que é um trabalho em conjunto. Não depende só da preparação, não depende só dos técnicos, não depende só do atleta, toda a rede está envolvida. Como vocês acompanham muito de perto essa rotina, vocês conseguem perceber quando o atleta ele tá de migué aí pra não fazer um treino 100%, ou não, pera que eu acho que tem alguma coisa por trás disso. Como que se dá essa rotina de, além de preparadores, um pouco de amigos e psicólogos muitas vezes, né? Sim, a gente sabe quando ele está dando migué. Não, a gente já está velhinho no esporte aí, a gente sabe quando o atleta está de migué, ou ele não quer, ou ele está com problema também, tá? Que é fundamental, e aí sim entra essa parte do amigo, de chegar do lado, que saber que sempre, muitas vezes, foi um atleta que sempre foi comprometido, que tu chega do lado, conversa, bate, o que está acontecendo contigo? E aí de entender. Aí a gente passa de ser de preparador físico, a gente passa a ser um pouquinho de irmão ou pai. E não adianta, tá no processo. Muitas vezes tu vai ficar quanto tempo com esse atleta, o ano inteiro com esse atleta? Então 5 anos, né? 5 anos. Tem atletas que já estão há 5 anos comigo. É isso aí. Então, uma vida, né? Então, o Aquila, com certeza, 5 anos com o atleta, ele olhou no olho, ele já sabe. O cara chegou no... tô ruim da garganta, tu já sabe que ele tá cansado só. É uma coisa que é inerente ao processo, né? Eles têm momentos ruins também, né? Às vezes eles não abrem o jogo pra gente, mas a gente observa no treinamento, sim, que acontece. Mas a gente tenta conversar muito, se aproximar deles, né? Como o Eros falou, às vezes a gente acaba sendo uma referência como tio, irmão, pai. Eles vêm e falam muita coisa do que acontece do dia a dia fora das quadras ali conosco, mas a gente tenta conscientizar, né? Procurem não sabotar o treino de vocês, né?
O treino é para vocês. A nossa função lá é prescrever e o treino é para vocês. Se vocês abrirem mão do treinamento, obviamente que aqueles resultados que todos nós esperamos não vão acontecer. Mas acontece, sim, infelizmente. Né? Assim, e não acontece só na base, né? Não. Isso é geral, na base e no alto rendimento. O que a gente tem que ver? São meninos, né? São meninos e meninas. E a vida social tá aí. O que vão fazer? Vão sair, tem festinha, tem isso, aquilo. Eu já trabalhei com atleta profissional, encontrar o cara na noite, eu só dizia assim, não te vi. O cara sabia que eu vi ele, e no outro dia disse, meu amigo, eu não vou chutar ele. Eu disse, cara, bicho, te cuida, cara. Não, beleza, professor. Então, aí o que acontece? Tu fica o irmão mais velho. O cara vem te falar algumas situações do dia a dia dele. Diz que ele brigou com a namorada, que ele tá saindo com não sei quem. Aí tu vira um amigão e o cara te respeita por isso. Ele sabe a hora certa, a hora séria, vamos dizer, do treinamento. E saiu dali, aí, ok, a gente é amiga, parceiro. E em todas as modalidades, né? A gente trabalhou bastante no futebol e sabe, mas nas outras modalidades também sabe que chega por vezes o treino da segunda e da terça pro jogo no domingo, o cara tá sempre com dor, né? Sempre ruim, sempre com alguma coisa. E nos nossos casos aqui também, né? Voltou de uma competição. E aí tem uma outra competição no outro fim de semana. Segunda e terça, cheguei com dor de garganta, com dor na perna, com dor aqui, dor ali. Essa adaptação também. E como é que é esse trabalho de vocês, principalmente ali no clube, né? Que trabalham com vários técnicos em modalidades diferentes, para ter esse entendimento também de conversar com o técnico, dizer, segura aqui, como tu falaste antes, né? De dizer tira uma semana ela do treino. Como é que... A gente vai apresentando dados, né? E contra informações coletadas, né, e testadas, retestadas, não tem muito argumento, né? Então tu tem índices ali que apresentam uma melhora ou uma piora do atleta. A gente orienta os técnicos, né, quanto à orientação de pós-jogo, pós-competição e pré-competição, porque o nosso objetivo é deixar eles preparados para a competição, então é amenizar qualquer tipo de fadiga pré-jogo, né? Então eles sabem que eles têm que diminuir volume. Antigamente se tinha a ideia, quando chegar a próxima competição, aumentar a minutagem de treino, e isso não é possível, né? Tu vai deixar o atleta no momento que ele tem que estar melhor, mais cansado, né? E pós-treino, hoje a gente se baseia na literatura científica, né? Da teoria de treinamento. Nós temos que dar de 48 horas, às vezes até 72 horas para uma recuperação. E quando a gente fala recuperação, não é física, né? Tem o estresse, né? Do estar dentro de quadro, o emocional, né? O psicológico, o alimentar, né? Então tudo isso tem que ser bem dosado, porque então, não adianta assim, beleza, não jogou esse final de semana e trazer o atleta na segunda-feira para o clube, será que esse treino vai ser válido, vai ser benéfico, ou é melhor deixar ele descansar? Né? Como o Elson falou antes, o pessoal treina 2 turnos, ok, mas qual é a justificativa? Precisa tudo isso? Ou é melhor estar ele descansado para o próximo treino ele te dar os 100%? Então, a gente orienta os técnicos, né, a fazer essa modulação das cargas de treino, que é intensidade, volume, pausa, número de sessões por semana de treino, que antecede as competições e pós-competições. Só como o Aquila falou de descanso, isso tudo, como é que a gente observa muitas vezes no vestiário, que tu tá no vestiário, tu começa a observar e ver como os atletas se comportam. Tem aquele cara que vai no banheiro toda hora, mas esse cara tá nervoso. Não, é importante para ele isso. Eu tinha um atleta que joga até hoje, aí é meu amigo pessoal, o cara vomitava sempre antes de entrar em campo. Era jogo contra o Ipiranga ou era jogo contra o Grêmio Inter. Ele vomitava todo o jogo. Capitão do time e resolvia. Então, assim, se você pega alguém de fora que não tem experiência no esporte, o cara tá mal, não pode entrar. Então, cada um vai reagir de uma forma. E muitas vezes ele mesmo vai ter que se dar conta disso e reverter esse quadro dele. Mas para ele, a concentração era tão grande que ele chegava a passar mal. Então, tem vários casos assim que a gente, com anos de esporte, tu começa a observar e achar normal. Eles criam uma rotina deles, né? Sim. Eles têm uma, como é que se diz? Não é uma rotina, mas é um roteiro, pré-jogo e pós-jogo. Alguns rituais, essa é a palavra. Então, às vezes tem o cara que precisa ir no banheiro, o cara que vomita, tem o cara que não para de rir. Tem o cara que escuta a música. Então, eles criam esses rituais deles e eu sempre digo pro Roy, tá dando certo? Então deixa. Basicamente, a gente conversando agora, deu para entender que muito mais do que os próprios
treinadores, o pessoal da preparação física com certeza são os maiores conhecedores de todos os assuntos relevantes no clube, né? Eu acredito que já devem ter feito parte aí da vida das pessoas, já fizeram talvez até um papel de cupido, né? Entre as modalidades, não sei. Mas muito bacana saber que existe essa relação próxima com os nossos atletas. E o contrário, né? Que seguindo o nosso fair time, quando o cara tá treinando demais, aí vocês vão lá e dizem assim, dá uma segurada. Mas sabe, né? Porque o Cristiano Ronaldo, a história do Cristiano Ronaldo criou uma fantasia, né? De não, o Cristiano Ronaldo de noite ia treinar e fazer tudo mais. E eu acho que todo mundo, numa época ali, pegou essa história, não, tem que treinar o dobro, tem que treinar. E quando tu vê os caras assim, não, essa semana tu segura. Aí tu sabe que o cara saiu dali, foi pra academia dele, ou foi pra correr na rua, ou foi fazer qualquer coisa. Dá pra perceber também quando o cara tem essa demonstração, né, Everson? Dá pra perceber sim, e aí sim é aquele entendimento de chegar muitas vezes com dados, como a Áquila falou, ou muitas vezes chegar e dar um toque mesmo de parceiro, de amigo, e diz, cara, não precisa, velho, tá fazendo bobagem, vai devagar, não tem o porquê, né? Descansa que é o melhor. Mas é esse tentar, cara, muitas vezes tu não vai convencer, tá? Tem atletas que eu trabalhei alto rendimento, não vai convencer. O cara chegava de viagem, chegava no hotel, aquela academiazinha de hotel, pequenininha, ele enlouquecia pra academia, não tinha jeito. Jogava, não era um cara intenso, mas jogava. E aí, tu foi dizer o quê? Pra ele, pra cabeça dele, ele achava que era fundamental. Quebrava o trabalho muitas vezes, assim. Mas, não tem muito o que fazer. Sim. Bom, estamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo. O nome do podcast foi escolhido justamente porque o Fair Play representa um tratamento equalitário e imparcial. E a gente sabe que esse famoso jogo limpo pode e deve ser aplicado também fora das quadras. Como vocês encaram esse estilo de vida no cotidiano de vocês e tentam passar isso para os atletas? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é exemplo. É ser profissional quando tem que ser amigo quando tem que ser e ser duro quando tem que ser. Então, eu acho que a melhor forma é educá-los a aprender a separar as coisas. Né? No momento que a gente precisa cobrar, a gente cobra, a gente é chato com eles. Né? Às vezes precisa, né? Muitas vezes precisa, mas também a gente sabe que tem a hora de brincar, de conversar sobre coisas aleatórias que não tem nada a ver com treino. São adolescentes, né? Não são adultos, né? Então eles têm suas necessidades fora dali. Muitos, por exemplo, estudam e tem períodos onde eles têm muitas provas, né? Provas, trabalhos, isso deixa eles estressados. A gente sabe que quando eles chegam no treinamento, eles só falam de prova e trabalho. A gente já sabe que aquele treino vai ser um pouquinho mais complicado. Então, essa sensibilidade que a gente tem que se aproximar deles mais para poder interpretá-los também, né? E falou dessa questão, o Everson falou do exemplo, né? Principalmente no caso de vocês ali no clube que trabalham com muitos atletas ainda nessa questão que a gente falava de formação. Esse exemplo também vai fazer diferença no futuro atleta, né? Para ser um cara correto, para ser uma pessoa correta dentro do esporte também, não só na vida, mas também dentro do esporte. Acho que na maioria é na vida, né? Não, a maioria não vai se tornar atleta, né? A gente tem que ter consciência disso, né? É uma amostragem pequena, mas a gente quer que se tornem pessoas bem-sucedidas, né? Aprender a separar as coisas e saber o que é certo e errado, né? Então, o nosso exemplo como profissional, nós somos professores, né? Professores, a gente tem que dar o exemplo todo dia para eles, né? Não é só de casa, eles dependem da gente também, né? Passam às vezes mais tempo com a gente do que com a família, né? Isso acontece, isso aí. Muito bom. Isabela, que bonita essa camisa, Isabela. RJ Collection, né? E a gente não poderia deixar de agradecê-los por essa conversa muito agregadora. Nem sei se existe agregadora. Com certeza foi muito bacana ouvir um pouco mais sobre a preparação física e como uma forma de presenteá-los, a gente vai... deixa eu pegar o presente. Aí... O meu tá aqui. Pro Áquila aqui, ó. Obrigado. 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 Eu quero ver a camisa. A camisa não, o presente. Parece que eu dei spoiler. Olha aí. Obrigado. Pessoal que
Tá, dá pra ouvir o barulho do... Posso abrir? Pode Posso abrir, abrir? pode abrir. Olha, do recreio, ó. Mas não é Eu só não do... tinha essa, tu tinha... RJ Collection, Isso aí. que está disponível no RJ Mall, né? Mais uma das camisas da nossa coleção. Obrigado, Tem pessoal. as nossas modalidades aí para quem tá conseguindo acompanhar aí no detalhe nossas modalidades. Muito obrigado. Nesse modelo incrível. Essa aí eu quero para mim também, Isabela. também. Tá? Bom, o Fair Play fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e acompanhe o podcast nas redes sociais. E não esqueçam que o Fair Play vai além das quadras, dos campos e da preparação física. Valeu, Obrigado, gente. Obrigado.